Olá! Você já ouviu falar sobre raiva? A raiva é uma doença infecciosa causada por um vírus. Seu nome é Lissa vírus da raiva. O vírus é transmitido quando um morcego infectado morde outros animais, ou até mesmo o homem. Outros animais também podem ser reservatórios do vírus, assim como os morcegos, ou até mesmo serem infectados por um morcego portador do vírus. Em ambos os casos, transmitirão o vírus ao homem através da saliva. Por exemplo, cães, gatos, vacas, cavalos, ovelhas. Todos os mamíferos podem contrair o vírus e transmitir ao homem. Mas por que a raiva é tão importante? Principalmente porque a pessoa que contrai o vírus da raiva tem quase 100% de chances de morrer. Além de oferecer risco à vida do homem, a raiva causa grandes prejuízos econômicos na pecuária devido à morte de bovinos. Por isso existe o PNCRH. Você já ouviu falar? PNCRH é o Programa Nacional de Combate à Raiva de Herbívoros. Em Mato Grosso do Sul, o órgão responsável pelo controle e prevenção dessa doença é o IAGRO. IAGRO é uma agência estadual de defesa sanitária animal e vegetal. Que tal aprender um pouco mais sobre o papel da IAGRO nessa história? Vamos ouvir o que o médico veterinário Fábio Chiroma de Araújo tem a nos dizer. Ele é coordenador do PNCERH, Programa Nacional de Controle de Raiva dos Herbívoros e outras encefalopatias. Bom, a raiva é uma doença que afeta o sistema nervoso dos mamíferos, inclusive o homem, né? Especificamente no caso dos herbívoros, dos animais de produção, né, os animais da área rural, o programa foi instituído no sentido de controlar essa doença nos herbívoros. Tendo conhecimento de que o morcego hematófilo da espécie Desmodus rotundus é o principal transmissor da doença, então o programa está baseado na vacinação em regiões de risco, vacinação dos herbívoros em regiões de risco, o controle do transmissor nessas regiões, né, nos possíveis abrigos, nos animais espoliados e educação sanitária. Basicamente o programa está alicerçado nisso. A partir do momento que o animal é contaminado, ele demora de 40 a 60 dias para poder manifestar os sinais clínicos da doença. Né? Então, passado todo esse tempo, mais animais da propriedade possivelmente serão acometidos. Né? Ou seja, o prejuízo desse produtor vai ser muito maior quanto mais tempo ele demorar para fazer a comunicação. Lembrando que raiva é uma doença que não tem cura e que ela pode ser transmitida ao ser humano. É importantíssimo que o produtor rural, assim que ele encontrar algum animal com suspeita de raiva, fazer a comunicação imediata, quer seja o serviço oficial, que os servidores estão imunizados, né? Quer seja para um médico veterinário do setor privado que tenha confiança também, que dê assistência na propriedade dele. No caso da raiva, não acontece a interdição justamente porque a transmissão acontece por um animal silvestre. Um bovino doente não transmite a raiva para outro bovino doente, né? Então, o produtor pode ficar tranquilo nesse sentido. Né? Mas a partir do momento que uma determinada doença, né, enfermidade, existe uma certa interdição na propriedade ou na região, justamente para salvaguardar aquele rebanho daquela propriedade ou da região ou dos animais da região. Mas no caso da raiva, não existe a interdição da propriedade, nem multa também. O principal sintoma seria a dificuldade de locomoção. Então o animal começa com andar cambaleante, posterior a isso ele já não consegue mais se levantar, então ele fica em decúbito external.
passando a decúbito lateral e vindo a óbito. Todo esse passo a passo, quando o produtor consegue identificar ele ainda em pé, ainda cambaleando, é de 3 a 7 dias para acontecer tudo isso. Alguns casos, os animais salivam, né, babam bastante, mas são raros, são mais difíceis. Então, basicamente, assim, os sinais mais comuns seriam esse aí. Então, andar cambaleante, deita e vem a óbito. Bom, a partir do momento que o produtor se deparar com esse animal, com essa sintomatologia, não manipular esse animal, né, principalmente boca, e procurar um serviço médico veterinário mais urgente para que ele possa ser feito o atendimento e, em caso de suspeita de raiva, confirmando a suspeita da raiva, fazer a colheita do material. Lembrando que raiva não tem diagnóstico clínico, raiva é diagnóstico laboratorial. Em casos de suspeita de raiva, vai fazer a colheita do material e esse material vai ser enviado para o laboratório da IAGRO. Em caso positivo, as equipes da IAGRO vão trabalhar num raio de até 12 quilômetros de distância ao redor dessa propriedade considerada foco, né, a partir do momento que deu o resultado positivo, fazendo essa busca ativa por mais animais doentes, orientação com relação à vacinação urgente do rebanho daquela região, e também busca ativa por possíveis abrigos e o controle do morcego hematófago. E vendo que o produtor já tinha um conhecimento com relação ao controle da raiva, que seria vacinação por parte do produtor e o controle do morcego por parte da IAGRO, nós retiramos essa obrigatoriedade, instituindo obrigatoriedade somente no perifoco, que seria aquela região que a gente comentou agora há pouco, dos 12 quilômetros de distância ao redor da propriedade considerada positiva. Quer dizer, o produtor já tem a consciência de que ele está numa região de risco, ele tem que continuar vacinando, independente de obrigá-lo ou não. No estado, hoje a gente tem catalogado em torno de 160 espécies de morcegos, né? Morcegos que se alimentam de insetos, que se alimentam de fruta, que se alimentam de néctar de flores. Existem flores que só abrem à noite, né, para polinização. Morcegos carnívoros, morcegos onívoros e morcegos hematófagos. Nessa infinidade de 160 espécies de morcego, somente 3 se alimentam de sangue. E dessas 3, somente 2 acontecem aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E dessas 2, só uma que transmite a raiva, que a outra se alimenta exclusivamente de aves, né? Então, pensando no universo de 160 espécies, somente uma é prejudicial ao produtor rural. Então, é importante que o produtor não tente fazer o controle exterminando qualquer espécie de morcego, mesmo porque ele não tem conhecimento. O morcego, ele é o transmissor da raiva, independente de espécie aqui, ele pode ser um possível transmissor da raiva para quem entrar em contato. Então, se o produtor acidentalmente é agredido por esse morcego que ele está tentando eliminar, entra em contato com esse morcego, ele pode adquirir a raiva. E o produtor não está imunizado contra a raiva. Então é importante que o produtor, ao se deparar com possível abrigo na propriedade dele, se deparar com animais espoliados na propriedade dele, comunicar o serviço, o escritório da IAGRO mais próximo de sua propriedade, que lá vai ter uma equipe ou outra equipe dentro da própria regional que vai se deslocar até a propriedade, verificar o abrigo, para ver se esse abrigo, os habitantes desse abrigo são morcegos hematófagos ou não, para fazer o devido controle. Pode procurar o escritório da IAGRO mais próximo, presencial, via telefone, e também no site da IAGRO. No site da IAGRO nós temos a relação dos escritórios, com e-mail, com telefone também, telefone fixo de cada escritório. Então é importante, esse produtor que entrou em contato com o animal com suspeita de raiva ou foi agredido por um cão, gato, próprio morcego hematófago ou outras espécies de morcego, procurar o posto, lavar com água e sabão, primeiramente. Então chegou na casa dele, vai lavar com água e sabão e procurar o posto de saúde mais urgente possível, relatando justamente isso aí. Entrei em contato com o animal com suspeita de raiva, fui agredido por um morcego, fui agredido por um cão, agredido por um gato, né? Que lá no centro de saúde eles têm um procedimento profilático para raiva.
Vamos lembrar, então, que a raiva é uma doença que acomete os mamíferos, inclusive o homem. Portanto, é importantíssimo que o produtor rural, a população em geral, ao se deparar com um morcego caído no chão, não manipular, colocar um balde, colocar um pano, e no caso da saúde, procurar o CCZ da sua cidade, né, a vigilância sanitária da sua cidade, porque eles têm sim treinamento e proteção para a captura desses animais. E, consequentemente, esse animal em suspeitando de raiva vai ser encaminhado para o nosso laboratório, para o laboratório da IAGRO, para fazer o diagnóstico da raiva, né? No caso dos herbívoros em propriedades rurais, então não manipular esses animais, procurar o escritório da IAGRO mais próximo. E o senhor produtor que tiver propriedade em regiões de risco, região de morraria, região com grandes rios, região com grande incidência de tapera, propriedades que estão sendo visualizados animais com sangue escorrido no pescoço. Então essas propriedades estão em regiões de risco, portanto, independente da comunicação da IAGRO, fazer a vacinação preventiva dos seus animais. Ou seja, todos os animais, se a propriedade nunca fez a vacinação contra a raiva, vai fazer uma dose e com 20 a 30 dias fazer o reforço e posteriormente fazer reforço anual desses animais que já tomaram a vacina. E procurar o escritório da IAGRO mais próximo, que o atendimento é gratuito, e também o nosso objetivo ali, além de evitar o prejuízo ao produtor rural, também é evitar que essa doença acometa o ser humano, que uma vez contaminado não tem cura.